Oi, gente, boa noite para todos que vai ainda entrar nessa live, para os que já está comigo, né? Que Jesus abençoe a vida de cada um. Estou eu novamente aqui. Sempre que eu venho aqui, através dessa tela, né? Eu venho sempre falar algo novo para você, de Jesus. Eu me sinto bem quando o Senhor ele me induz a fazer este trabalho, né? Trabalho de anunciar o Evangelho a toda criatura. Para mim é um grande privilégio para anunciar esta palavra. Palavra essa que edifica, palavra essa que nos renova a cada dia. E você que já está comigo aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus. E nós iremos falar de Jesus. Você aí do outro lado, tiver uma Bíblia na mão também, ou aí na sua estante, no seu rack, pode pegar para nós falar da palavra de Deus e você também me acompanhar, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite, nesse privilégio de estar participando comigo aqui através desta mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Porém, muitas pessoas às vezes até confunde, né? A questão de ouvir e praticar. Diz, não, mas eu já ouvi e tá bom, mas não basta só ouvir, tem que praticar também, né? Porque é aquele que recebe essa palavra, aí vem Jesus com a parábola da semente, do semeador, que jogou a semente na boa terra e fez ali a plantação, né? Jogou a semente, semeou, e algumas sementes caíram na boa terra, outras caíram nos abrolhos, outras caíram no lajeiro, outras caíram no caminho, né? Aquela que caiu no caminho, a Bíblia diz que a ave do céu veio e comeu. Aquela que caiu no lajeiro, por certo, ela nasceu rápido, mas não teve desenvolvimento, morreu por causa do calor do sol. Aquelas que caíram nos abrolhos até cresceu e deram frutos, porém não tiveram nenhuma boa utilidade por motivo de estar impossibilitado dentro dos abrolhos. Foram sufocadas e não teve proveitos. Aquela que caiu na boa terra, nasceu, cresceu e deram bons frutos, né? Isso significa o coração. Jesus ele quis falar e falou acerca de uma parábola, ele falou do coração. Então, o que eu estou aqui nessa noite trazendo para você não é uma mera influência, é uma verdade de Jesus para a sua vida, tá? Então, que você possa fazer bom proveito do que vai ser falado nessa noite através deste equipamento que é muito proveitoso acerca de trazer o evangelho a muitas pessoas. Pessoas que às vezes a gente não tem nem noção de aonde as pessoas vão ver esse vídeo, vão assistir. Então, seria muito bom que você possa assistir e receber essa palavra e usufruir, porque são coisas boas, maravilhosas, tá bom? Então, eu já quero trazer para nós nossa meditação de fé nessa noite a respeito da palavra do Senhor, que na verdade eu não trouxe aqui para nossa meditação esta parábola de Jesus que eu acabei de citar, mas essa é a introdução, né, do que nós vamos falar acerca do que é ouvir a palavra de Deus e fazer uso desta palavra, adquirir conhecimentos para você não se desviar dos caminhos do Senhor, amém? Então, nós vamos fazer uso da palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 8, né? No capítulo 8 de Mateus, nós iremos meditar em alguns versículos da palavra de Deus. Palavra de Deus que nos traz muita alegria, que nos traz conhecimento, porque nós sabemos que o céu ele é tomado por esforço, né? Aqueles que não se esforçarem para entrar pelas portas estreitas e apertadas, infelizmente vai ficar de fora daquele grande banquete a qual a palavra do Senhor nos dá esta
certeza, né? Essa certeza de que vamos participar da grande ceia do Senhor nas mansões celestiais. Então, muitas vezes a gente vê pessoas desperdiçarem essa oportunidade na questão de que não é uma profecia, não é uma mera influência que a gente traz aqui, uma ficção, a gente traz aqui uma realidade. Realidade essa que o mundo, por si só, já excluiu do seu dia a dia, né? Então, a palavra do Senhor que diz aqui, eu quero convidar você, que está aí do outro lado também, para nos acompanhar nesta passagem bíblica, acerca de que Jesus acalmou a tempestade, né? Então, nós vamos meditar através dessas mensagens que Jesus ele deixou para nós, né? Acerca da confiança, acerca da credibilidade de que nós temos que ter na pessoa de Jesus. Então aqui diz a palavra do Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 em diante, que diz assim: E Jesus acalma a tempestade, como eu já falei que é o tema, né? E entrando ele no barco e seus discípulos, e seguiram, e eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E Jesus ele disse: Por que temeis, homem de pequena fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar se seguiu em uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Acabamos de ler aqui esta passagem bíblica. A Bíblia diz que Jesus ele estava em um grande cansaço físico, né? Físico como homem. Porque Jesus ele tinha passado ali por uma aldeia e ele tinha curado muitos enfermos, ele tinha curado a sogra de Pedro, ele tinha curado ali muitas pessoas enfermas e ele estava exausto quando ele convidou o discípulo para passar para o outro lado, né, da margem. E quando eles entraram ali no barco, a Bíblia diz que Jesus ele entrou e se deitou. Pegou uma almofada, colocou debaixo da sua cabeça e dormiu. Porque ele, como homem, estava cansado. Como Deus, ele é incansável, mas como homem, ele estava num corpo físico e ele estava cansado. E a Bíblia diz que ali começou a se levantar uma grande multidão. Uma grande multidão de vento. Não era de pessoas, era uma grande multidão de ventos. E o vento era tão forte que estava o barco sendo engolido pelas ondas. A Bíblia diz que a água já passava por cima do barco. E ali os discípulos se apavoraram e ficaram muito atemorizados, porque era de noite e aquelas ondas estavam muito altas e o vento e a tempestade estavam assolando quase eles. E a Bíblia diz que eles então foram até Jesus e despertaram Jesus. E disse: Senhor, nós estamos perecendo. Vou usar aqui as minhas palavras para nosso melhor entendimento. Estamos perecendo, estamos à beira da morte, digamos assim, né? E Jesus então disse: Por que temeis, homem de pequena fé? Né? E a Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu a tempestade. E a Bíblia diz que ali seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens ficaram maravilhados, mas ficaram também, além da maravilha que eles viram acontecer, eles também ficaram atemorizados e começaram a perguntar uns para os outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí você vai dizer: olha, mas ele é Deus. Muito bem, é uma boa colocação, é Deus. Mas o que aqueles discípulos, irmãos, eles estavam se perguntando ali uns para os outros
Aí você vai ver que eles tinham razão para estar apavorado e falando acerca disso. Aí a incredulidade, ela já é algo assim do ser humano, digamos assim. Porque aqueles homens estavam acostumados a ver Jesus fazendo grandes milagres, né? Eles estavam acostumados a ver Jesus fazer grandes demonstrações de milagres. Mas mesmo assim, eles ainda não estavam confiantes de que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque eles conheciam o pai de Jesus, eles conheciam a mãe de Jesus, eles conheciam os irmãos de Jesus. Então eles achavam que era só mais um profeta que tinha se levantado no meio dos homens. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, realmente teria mandado o seu Filho para estar no meio dos homens, no meio dos pecadores, né? Então, ali quando eles viram aquele mar se aquietar e aquele vento parar, eles ficaram maravilhados e assustados. E começaram a se perguntar, mas quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então, eu não sei quais são as ondas do mar que tem levado o teu barco à deriva, literalmente. Porque muitas vezes as pessoas só procuram Jesus quando ele está à beira do abismo. Ele só procura Jesus quando ele está desesperado, que já não tem mais esperança. Aí eles se voltam para Jesus. E aqueles discípulos não foram diferentes, né? Eles começaram a ver as ondas do mar agitado e aquele vento. Então eles não tiveram outra alternativa. Disseram, vamos chamar o mestre, porque talvez ele vai nos ajudar, né? E eles desceram ali no porão do barco e chamaram Jesus. E Jesus se levantou e repreendeu aquela tempestade, aquela situação que estava devastadora. Eu quero dizer para você, nessa noite, eu não sei qual é a tempestade que tem se levantado contra a tua vida. Eu não sei qual é a tempestade que tem assolado o seu barco, literalmente falando. Eu não sei qual é o problema que tem trazido para você uma tristeza profunda. Mas eu quero dizer para você, se você ir ao encontro do Mestre, você vai conseguir superar tudo que você esteja precisando. Porque Jesus, ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele continua na proa do barco. Tá bom? Que você possa viver aquele milagre que homem nenhum possa fazer. Porque a última palavra é de Jesus. A última palavra é Deus quem dá. E você tem que ter credibilidade, você tem que ter confiança. Porque Jesus, ele era homem fisicamente olhando, ele era um homem, mas ele era Deus também. E muitas vezes as pessoas estão diante de uma provação, mas ele começa a se perguntar o que ele tem que fazer, começa a se perguntar aonde que ele errou, aí começa umas perguntas e umas perguntas para si mesmo e esquece de ir até aquele que dá a resposta, né? Então, mesmo nas adversidades, mesmo nas dificuldades, você tem o direito de procurar Jesus para te dar a solução. Você tem esta carta na manga. Você pode e você deve buscar Jesus em primeiro lugar. Não no dia da adversidade, mas agrade Jesus de uma forma assim, porque Jesus, ele fez tanto por mim e por você. E nós às vezes somos tão ingratos que só temos que pedir para Deus. Mas também temos que retribuir a bondade de Deus. Como assim, irmã? Você tem todo o direito de retribuir também a bondade de Deus, agradando o Senhor. Adorando, bendizendo, obedecendo. Isso aí é o que agrada o coração de Deus. É a obediência. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem andar de um lado para o outro? Quando eu falo de homem, eu falo da humanidade,
Por que que eu falo assim? Porque a Bíblia ela tem muito a falar só apenas do homem. Mas isso é todos de modo geral, tá? Então que você possa viver para Deus, que você possa entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Essa abundância que Jesus ele trouxe ali naquele dia, naquela grande tempestade dentro do mar, é a tribulação às vezes que você passa no dia a dia, familiar, problema de saúde, falta de emprego, tudo isso é algo que acontece na vida do ser humano. Isso é natural na vida do ser humano. Mas eu quero dizer para você, tudo isso passa. Tudo isso passa, passa a bonança, passa a escassez, passa a juventude, passa a riqueza, passa tudo. Inclusive a vida. A vida também ela passa nessa terra. E você vai precisar de Jesus para herdar o reino dos céus. Você vai precisar de estar com Jesus, porque a Bíblia diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A nossa alma, ela é inegociável. A nossa alma, ela tem um dono, mas também depende de mim e de você de entregar esta alma para um dono. Que dono é esse? Se você não está nos caminhos do Senhor, pode ser que você está nos caminhos do adversário. A Bíblia diz que existe dois caminhos. E esse caminho certo, o qual você não vai se perder, é os caminhos do Senhor. Porque o que adianta viver oscilando de um lado para o outro? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, e eu tenho minha vida e eu faço dela o que quero. Quem diz que você tem uma vida? Essa vida é emprestada. Essa vida ela tem data de validade. Essa vida um dia vai ser tirada do corpo desse alguém. E para onde é que vai ser o destino dessa alma, desse espírito? Eu quero perguntar para você, você tem certeza da onde vai a tua alma? Para onde ela vai? Você tem certeza se ela vai para o céu ou se ela não vai? Porque só existe dois caminhos. Só existe o Deus do céu e o Deus das trevas. A quem você tem servido? É uma pergunta que eu estou fazendo para você que está aí do outro lado. A quem você tem servido? Faça uma retrospectiva dentro de você e observe e faça essa resposta ser para você mesmo. A quem você tem servido? Você tem servido ao Deus do céu ou você tem servido ao Deus das trevas? É muito simples para você saber, meu amigo, minha amiga, é muito simples para você saber e ter uma noção de quem você está servindo. O exemplo é, se você não serve a Deus, pode ser que você está servindo a Mamon, ao inimigo, a Satanás. Porque, primeiro, se você faz a vontade de Deus, você está servindo a Deus. Se você faz a vontade da carne, você está servindo a Satanás. Porque Satanás, ele traz para o ser humano todos os desejos ilícitos para a vida do ser humano. Para que ele peque, para que ele se perda, para que ele blasfeme contra Deus, para que ele se escandalize e vá para um lamaçal do pecado. Para que o mundo veja que ele é realmente um desprezível. Então eu quero dizer para você, nessa noite, nessa oportunidade, escapa com a tua vida, porque os dias são maus. Jesus está voltando. Não pense você que depois que você sair dessa dimensão, nessa terra, você vai ter uma oportunidade para se arrepender. Não, se arrependa enquanto você está aqui. Se arrependa enquanto você está nessa terra. Porque se você partir desta terra sem se arrepender dos seus maus caminhos e sem entregar a tua vida para Jesus, eu sinto muito em lhe dar uma má notícia. Que o caminho que você possa chegar é triste. A Bíblia diz que lá só é choro
gritos e ranger de dentes. É no inferno. E a Bíblia diz que Deus não criou o homem para o inferno. Deus criou o homem para louvor e adoração a Ele. E por isso, se você escolher o caminho do adversário, a coisa vai ser terrível. E não vai ter mais como se arrepender. Então escapa-te enquanto você pode. Ande nos caminhos do Senhor enquanto você pode. Porque depois que apaga dessa vida, os olhos fechar para sempre, não há mais tempo. O tempo já esgotou. Você já imaginou quando você vai viajar? Se você, por exemplo, eu vou trazer uma ilustração aqui para você ter uma noção de quando a pessoa vai viajar. Ele tem que fazer o quê? Em primeira mão ele tem que comprar a passagem, não é assim? E se ele for viajar para outros países, ele tem que ter um passaporte. Sem esse documento, ele não viaja, não é assim? Então, para você ir para o céu, o teu passaporte é entregar a sua vida para Jesus. É fazer a vontade de Deus. Aí você tem o seu passaporte na mão. Aí você começou a adquirir a ferramenta para você morar nas mansões celestiais. Porque a Bíblia diz que aquele que não foi encontrado o seu nome no livro da vida, de maneira nenhuma tem parte no reino de Deus. Então, como é que você vai querer morar lá se teu nome não está lá? Se você, por exemplo, você não tem dinheiro numa conta, você não tem uma conta no banco, você não tem um dinheiro nessa conta, como é que você vai sacar dinheiro se você não tem dinheiro lá? Essa é a ilustração mais clara que eu posso trazer para você. E que Jesus continue lhe dando oportunidade. Hoje é um final de semana, né? É sábado, é dia de diversão, é dia de curtição. Cuidado, porque Jesus pode voltar a qualquer momento e você pode estar desprovido desta lista de moradores do céu. E se você não está com teu nome escrito no livro da vida, é perigoso, meu amigo, minha amiga, é perigoso. Então escapa com a tua vida, para que você possa descansar eternamente. Porque não tem esse negócio, não, morreu, era tão bonzinho. Ai, por certo foi pro céu. Se você não entregou sua vida antes aqui, eu sinto muito, mas o negócio lá é organizado. Lá não chega furando fila não, meu amigo. Lá só chega para morar lá se tiver com o nome lá alistado. Se não tiver, eu sinto muito, mas infelizmente lá não tem esse negócio. Não, é porque é influente, é famoso. Não, lá não tem isso não. Lá não tem esse negócio de famoso não. Famoso lá é Deus. E você é apenas uma ovelha se você aqui na terra se fez assim. Se não, infelizmente, é descartado. Então, é um convite que eu faço para você. Aonde você estiver, aonde você pensar, se você vai ou se não vai, se você estiver pensando assim, eu digo para você, escolha a melhor opção, escolha o certo. Eu vou e vou servir a Deus, vou entregar minha vida para Ele e vou servir a Ele. Aí sim, aí você está totalmente certo, porque vem o que vier, aconteça o que acontecer, Jesus ele está com você no barco, meu amigo, minha amiga. Jesus não te deixa por um momento. A Bíblia diz que ele não dorme, ele nem pisca, ele não toscaneja. Então ele está sempre comigo e com você. Ele é o Deus que vê por dentro e por fora de nós. Você já pensou? Nós só vimos a aparência, nós não sabemos o que tem dentro de um coração, de uma mente humana. Deus, ele vê por dentro e por fora. Ele conhece a nossa índole, se é boa ou se é má. Tá bom? Então, ouça estes versículos da palavra de Deus que eu acabei de citar para você e escolha a melhor parte. Entregar a sua vida para Jesus. Entregar a sua família para Jesus. E aí sim, você tem a garantia de vida eterna. Não ouse essa questão de purgatório, isso não existe, isso é antibíblico, não tem nenhuma base bíblica.
Não tem base bíblica nenhuma, não tem validade nenhuma esta palavra. Não existe purgatório, existe arrependimento aqui, enquanto estamos nesta dimensão. Nós temos essa certeza de que Jesus ele veio para nos dar esta garantia de vida eterna. E nós temos que receber de bom grado. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.